Tá. Você vai começar a gravar? Vou sim. E, bom, oficialmente são 19h30. Nós vamos começar a nossa Semana Nacional de Publicidade, Propaganda e de Design Gráfico. Aqui vai uma explicação rápida principalmente para os alunos. Essa semana ela está ocorrendo em todo o Brasil, cada um na sua unidade, com os seus respectivos palestrantes, e uma das palestras ela será nacional. Então, para o curso de design, ficou uma palestra nacional à noite, amanhã, e para o curso de PP ficou no período da manhã, às 10h30 da manhã. Mas aí nós decidimos aqui passar para todos a palestra de design gráfico, que é interessante. Ela está com a Júlia Rezende, que é gerente de branding e design do Itaú Unibanco. Então, vocês, lá, diferente da de hoje, de quarta, quinta e sexta, nós teremos um forms aqui para presença, que será colocado no chat, e vocês vão preencher. Normalmente isso vem para cá, e nós vamos baixar a lista das pessoas presentes aqui na sala. Então, isso será a presença de vocês e as horas complementares que já estão cadastradas, e nós vamos colocar o nome de vocês lá. Boa noite, Sandra, tudo bem? E aí nós faremos eu peço para que vocês entrem na sala, assistam amanhã a palestra, e lá terá uma chamada, digamos assim, uma lista de presença oficial, que é nacional, e depois eles nos passam os nomes de quem realmente assistiu. Então, amanhã não teremos o link dessa sala, tá? Quarta, quinta e sexta, o link permanece nessa sala aqui. Nós preparamos a palestra para começar sempre às 19h30, para que dê tempo que vocês consigam se organizar e chegar aqui. E teremos esse bate-papo hoje com o Fabrício. E depois, claro, o Fabrício vai abrir para perguntas, pelo que eu entendi já dele aqui, e vocês fiquem à vontade de perguntar. Caso não queiram abrir microfone para perguntar, o que eu acho ideal, vocês também podem escrever, que nós estamos aqui com o chat aberto e eu vou perguntando ao Fabrício. Por favor, participem, que é importante que todos possam conhecer um pouco desse trabalho. O Fabrício é criador de conteúdo de jogos no YouTube, e aqui o Fabrício é Twitch, é isso mesmo? Isso. Membro fundador da Able Gamers Brasil e ex-participante do programa Escola de Criadores Xbox da Xbox Brasil. Então, Fabrício, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Como eu tinha comentado antes, eu tive a oportunidade de ver você lá no Festap, Media Fest no Festap, e tanto é que eu conversei com a Helena, eu disse, vale a pena nós trazermos o Fabrício para bater um papo com os nossos alunos aqui. Obrigado pelo convite e a palavra é sua. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, todo mundo. E, bom, vamos falar de uma coisa que eu considero muito boa, né, que é os jogos, o mercado de jogos. Eu queria começar falando o que eu acho que é o mais óbvio que hoje em dia a gente vê, que videogame não é mais uma coisa para criança, né? A gente vê que antigamente, lá para os anos 80, 90, era muito comum a gente falar isso. Videogame é uma coisa para criança, videogame é um brinquedo, né? E apesar de que muita gente naquela época, gente, né, jovens, adultos, já jogavam, tinha já esse costume de jogar, mas geralmente era aquela coisa que, vou comprar para o meu filho jogar, é um brinquedinho que eu vou comprar para ele. E o videogame mudou, passou disso, e hoje é meio que profissão de muita gente, é um mercado gigantesco, hoje é um mercado de entretenimento, é o maior mercado de entretenimento do mundo, né? Ele superou aí cinema, superou músicas, né? Então eu trouxe aqui alguns dados para a gente ter uma ideia de como que o mercado de games cresceu, né? E o setor de jogos digitais, ele teve uma receita de 126,6 bilhões em 2020. Então, ele cresceu
mesmo com a pandemia, ele conseguiu crescer. Ele teve 12% de crescimento, né, em comparação com 2019. E esse mercado, hoje, ele é muito forte na questão do jogo mobile, que é o jogo para celular, né? 58% desse número de 2020 que eu falei é relacionado aos mobile, aos jogos de celular. Também duas partes muito fortes, que é os jogos gratuitos para PC computador, no caso, que são 17% dessa receita, e 14% dessa receita vem dos jogos de console, os jogos premium, que a gente diz, né, que são jogos pagos e que pertencem a alguma empresa grande, né? A gente na indústria dos games costuma chamar esses jogos de AAA, né? São jogos que eles pertencem a estúdios grandes, que têm grandes investimentos, né? A gente sabe que hoje tem vários jogos que têm investimentos maiores do que até filmes de Hollywood, né? Então, os jogos, eles envolvem muito dinheiro, muitos gastos. A gente, lógico, vê também indústrias, setores pequenos, os desenvolvedores indies fazendo jogos, mas hoje em dia a gente tem um mercado aí gigantesco, com empresas movimentando bilhões todo ano aí, até um mercado muito polêmico às vezes, porque tem empresas que lucram de certa forma, por exemplo, loot box é uma coisa que os jogadores reclamam muito, tem muita questão com o governo, se pode ou não pode, se é correto ou não é correto, se loot box seria um meio de jogo de azar, né? Porque você está pagando por um conteúdo e você não sabe o que você vai receber nesse conteúdo. Muitos jogos ainda têm isso e muitos países estão proibindo esse tipo de coisa, né? Um jogo que muito famoso, que tem muito problema com isso, é o próprio FIFA, jogo de futebol, onde você compra cartinhas e você não sabe o que vai vir, qual jogador que vai vir. Então, isso já gerou muito problema, principalmente com crianças que acabam pegando o cartão do pai, comprando muito dinheiro, comprando muitas coisas, gastando muito dinheiro com esse jogo, e aí depois o pai vê aquela conta gigantesca. Tem casos que o pai tem que vender casa e carro para poder pagar, então não é uma coisa, não é brincadeira, né? Então muitos governos acabam tomando a frente aí para poder tentar frear um pouco isso, mas não é só esses casos que a gente tem, não é só coisas ruins, a gente tem muitos casos positivos com os games, né? A gente vê que hoje o videogame é um meio muito forte de socialização, né? Muita gente faz amigos, conhece pessoas novas através dos games. Hoje a maior parte dos jogos são jogados online, ou seja, você está sempre conversando, interagindo com outras pessoas. A gente tem também a parte de reabilitação, que muitos jogos são usados em reabilitação. A gente tem instituições como a ACD, que utiliza o videogame na reabilitação de pessoas com deficiências de diferentes tipos. A gente tem, eu, por exemplo, faço parte da Able Games Brasil, que é uma instituição que nasceu nos Estados Unidos com um foco muito grande nisso, em trazer o videogame para pessoas com deficiência, né? Conseguir fazer com que eles sejam acessíveis para que as pessoas com deficiência possam estar jogando, porque o videogame, como eu disse, é um modo das pessoas se socializar, né? Então, essa importância é muito grande na vida de uma pessoa que às vezes está acamada, está presa numa cama, numa casa, não pode sair. Então, através do jogo ali, ela vai estar conhecendo pessoas novas. Então, os games são gigantes. A indústria dos games é gigante. Eu faço conteúdo, eu crio conteúdo, faço análise de jogo, posto lá no meu canal no YouTube, faço também lives na Twitch, estou sempre analisando, gosto de pesquisar. Fiz a minha faculdade de administração que eu fiz, meu TCC foi em cima da indústria de jogos, então é uma área que eu gosto muito de falar. Não sou profissional sobre isso, né? Não me considero um profissional, mas pelo tempo que eu tenho nessa indústria, vendo, conhecendo, pesquisando, eu acho que a gente pode bater um papo muito legal aqui hoje. E eu não quero ficar falando, enchendo, tomando muito tempo de vocês. Eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês mandem perguntas que vocês tiverem, dúvidas, que a gente está aqui para responder hoje. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu começar enquanto a coisa está um pouquinho
mais fria. Tranquilo. Quando você fala a sua formação, você fez administração, é isso? Fiz. Tá. Esse viés para jogos veio em função do próprio mercado e você... mas jogos eu quero esclarecer sempre, conteúdos para jogos, é isso, né? Uhum. Então, como é que isso apareceu para você? Foi num período mesmo acadêmico e isso saiu, como você disse, no TCC e dali você partiu para o mercado? Como é que você visualiza isso? Então, na verdade, não foi assim. Opa. Eu sempre gostei de games, desde novo, quis trabalhar sempre com games, e isso sempre ficou na minha cabeça. Mas aí, terminei o ensino médio, comecei a trabalhar, comecei minha faculdade, então eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Optei pela administração, né? Falei, eu tenho que arrumar alguma coisa relacionada a isso para trabalhar, eu quero, né, me tornar um administrador. E aí fui fazendo a faculdade e sempre pensando, o que eu vou fazer do meu TCC, o que eu vou fazer? E aí eu fui cada vez mais, né, me aprofundando na faculdade, conhecendo mercado internacional, essas coisas, comecei a pegar um gosto muito grande. E aí, quando estava chegando perto já do meu TCC, eu parei e falei assim, cara, eu gosto muito de games. E aí eu nunca tinha parado para olhar a indústria, né? Eu sempre via muita gente falando, a indústria de games é gigante, ela está movimentando bilhões aí todo ano e não sei o quê, mas eu nunca tinha parado para pensar nos games na parte de empresa, né? Como que era organizado tudo isso, como que as desenvolvedoras faziam, qual que era o trabalho por trás até chegar o jogo no cliente final, né? Qual era o caminho que isso tudo que percorria ele. E aí eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar sobre isso para fazer o meu TCC. E foi aí que, do nada, mudou já no final da faculdade, na hora de fazer o TCC, que eu mudei assim minha cabeça, falei, eu pensava muito em empresas do ramo de comércio e enfim, mas eu nunca pensei nos jogos. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, nossa, essa indústria realmente é gigante, né? A gente tem toda a parte, desde a logística, a gente ainda tem muito jogo sendo vendido em mídia física, né? Então, tem a questão da logística, o cara produzir. Tem estúdio que produz um jogo lá na Europa e ele tem que mandar esse jogo para o Brasil, ele tem que mandar para a Venezuela, ele tem que mandar para a Argentina, enfim. E tem que saber também se o país vai aceitar, porque tem muito isso também na indústria dos games, o país não aceitar um jogo porque ele toca em certo ponto delicado, né? Às vezes em algo cultural daquele país, né? Então tem muito disso também. Então envolve toda uma logística muito grande na própria produção, porque um jogo ele acaba para desenvolver um jogo, isso eu estou falando de jogos grandes, né? A gente tem dezenas e dezenas de produtores, de desenvolvedores, e pessoal de áudio, de imagem, o pessoal da propaganda também, né? De marketing, como que vai fazer isso. E quando você começa a ver isso tudo, é algo assim tão gigante que eu fiquei apaixonado. A gente tem aí em vários locais, aqui no Brasil até que nem tanto, mas lá fora, você pega Londres, por exemplo, os Estados Unidos, a gente vê jogos fazendo publicidade em lugares assim, metrô de Londres é direto publicidade de games. A gente vê, por exemplo, Estados Unidos, aqueles prédios que eles colocam de cima embaixo, assim, a imagem de algum jogo que vai lançar, ônibus, todos os ônibus passando com imagem de jogo. Justamente a gente vê muito aqui no Brasil com empresas, né, divulgando algum produto, mas a gente não vê tanto isso nos games. Lá não, lá a gente vê muito isso nos games, a gente vê que eles têm uma força muito grande de mercado lá fora, e isso, inclusive, é um ponto interessante, porque o fato do Brasil não ter tanta propaganda em cima dos games é porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda é muito restrito ao mercado, porque games aqui no Brasil é considerado, e realmente, infelizmente é verdade, é um artigo de luxo, é um lazer de luxo, porque tanto é
que a maior parte das pessoas que são consumidoras de jogos, que são gamers, elas, a maior parte delas acabam sendo no celular. Por quê? Porque o celular é o mais fácil, é a entrada mais fácil. No celular a gente tem jogos gratuitos, todo mundo praticamente hoje tem um celular, então você só precisa do celular, a internet, baixou o jogo ali e está jogando. Então, por isso que inclusive, o maior mercado. Hoje a gente tem aí como um dos jogos que mais fatura no ano o Free Fire e o Candy Crush, que são jogos de celulares aí bem famosos, e são jogos que faturam bilhões todo ano aí. O Free Fire, inclusive, cresceu muito nos últimos anos. O Candy Crush é mais antigo um pouco, mas o Candy Crush continua faturando milhões e milhões. Então, esse é o motivo do Brasil, a maior parte dos jogadores acabarem jogando no celular, pelo fato do preço. Hoje, um console no Brasil, um console da atual geração, né? Console que eu digo é o videogame físico. Ele está custando aí o mais barato, R$2.300, R$2.500. Se você for pegar um console top de linha, você vai gastar aí R$5.000, R$6.000, né? Então, fora os jogos, um jogo lançamento desses que eu estou falando, AAA, que são jogos maiores, você vai pagar entre R$300 a R$350. Então, acaba se tornando algo muito pesado. Então, não é toda a população que consegue ter o acesso como é lá fora. Lá fora o preço é bem mais equilibrado para o consumidor, né? Perfeito. Eu vou agora, algumas pessoas levantaram aqui a mão e uma pergunta foi colocada aqui no chat. Eu vou começar por essa e depois eu passo para você, tá, Sandra? Ela pergunta, a Amanda, que está perguntando, se você trabalha hoje como streamer e você tem mais algum projeto relacionado a games? Então, sim, hoje eu trabalho como streamer. Eu sou streamer afiliado da Twitch. Não sou parceiro ainda, sou afiliado, mas o afiliado é aquela pessoa que ele já consegue tirar uma renda da plataforma, seja com os comerciais ou com os subs, que os subs são, para quem não conhece, é uma forma da pessoa pagar para poder estar te assistindo. Ela te dá um incentivo ali, e esse incentivo é dividido entre você e a plataforma, no caso a Twitch. Então, eu sou streamer, eu faço live de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, né? Então, peguei mesmo firme desde o ano passado. Eu já fazia, mas não de forma a seguir mesmo como regra profissional, e comecei porque hoje o mercado é um outro mercado que também envolve games, o mercado de stream. É um mercado gigantesco que tem gente tirando aí milhões, né? Então, é um mercado muito lucrativo, mas é um mercado muito difícil também. É um mercado que ele envolve, as pessoas muitas vezes pensam que é muito fácil. Você ligou a câmera, ligou o joguinho e tá lá jogando, mas não. Envolve muita administração, envolve muito psicológico, né? Porque hoje em dia a gente vê que muitos criadores de conteúdo, principalmente relacionado a jogos, eles estão passando, ou já passaram, ou vão passar pelo famoso burn-in, né? Problema do burn-in, que... Burn-in não, burnout, né? É burnout isso. Burn-in é televisão, desculpa, gente. É parecido, é tudo parecido. A gente vê que muitos criadores passam por isso, já passaram, e é muito ruim isso. Então, você pegar, muitas vezes, falar assim, abri uma live, vou jogar meu joguinho ali e tá de boa. Vou ganhar meu dinheiro, é fácil. Mas não é, porque muitas vezes você tá num dia ruim, todo mundo tem um dia ruim. Não tem ninguém que possa falar que nunca viveu um dia ruim na vida. Aí você imagina você tá lá no seu dia ruim, sei lá, brigou com o namorado, com o pai, com a mãe, tá numa situação complicada, aí você vai lá e tem que abrir uma live pro seu público, você tem aquele compromisso, e você tem que estar ali feliz, você não pode descontar no seu público, você tem que estar ali fazendo o seu trabalho direitinho. É meio que a mesma coisa que você apresentar um telejornal na televisão. Você não pode chegar lá chateado com seus problemas e descontar na audiência, descontar. Até porque você é demitido se você fizer isso. Só que na internet acontece mais ou menos a mesma coisa, só que ninguém te demite. Quem te demite é o seu público. Você chegou lá chateado e, eu não sei, não tô afim, não quero dar confiança. O seu público, ele vai pegar e vai sair. Ele vai te abandonar.
Então, isso daí é bem complicado, né? E depois que eu comecei mesmo firme, eu vi o quanto que era difícil ser streamer. Não é uma tarefa muito fácil, mas eu gosto do que eu faço. E respondendo a segunda pergunta, se eu tenho algum outro projeto relacionado a games, bom, eu tenho o meu canal no YouTube, mas outro projeto que eu tenho relacionado a games que, inclusive, eu já citei aqui, é a Able Gamers. A Able Gamers, ela é uma instituição que ela foi fundada nos Estados Unidos. A intenção dela é ajudar pessoas com deficiência a conseguir controles adaptados, né? Seja fazendo uma assessoria ali para a pessoa, para ela conseguir comprar o controle, ou às vezes até mesmo doar o controle para essa pessoa, né? A gente faz toda uma análise do caso da pessoa, porque deficiência ela exige toda uma avaliação, porque não adianta você falar que a pessoa tem X deficiência, né? Ela tem a deficiência tal, mas isso, por exemplo, até mesmo se você for acompanhar aí no meio gamer, né? No meio das pessoas com deficiência, eu tenho o mesmo tipo de deficiência do Machadinho, que é outro streamer. E se você ver, a gente é completamente diferente. Eu jogo no controle, ele joga no teclado. Então, eu não gosto de jogar no teclado, eu sinto dificuldade. Ele já não consegue jogar no controle também. Então, você vê que é o mesmo tipo de deficiência, o mesmo grau, mas soluções diferentes. Então, a Able Games já está aí para ajudar nisso também, para ajudar as pessoas a identificar qual o produto que elas vão precisar, né? E a gente trabalha também com outra linha que é a de ajudar no desenvolvimento, de meio que prestar ali uma como que eu posso dizer? Ensinar o caminho das pedras para as empresas de como fazer um jogo para ele ser acessível, né? Porque a acessibilidade ela tem que partir do início da produção. Porque se você for pensar em acessibilidade depois que o jogo estiver pronto, além de ser um gasto muito grande para você implementar a acessibilidade ali, ela vai acabar saindo ruim. Então a Able Gamers ela está trabalhando junto com os desenvolvedores para poder trazer cada vez mais os jogos acessíveis, né? Tem até um curso que a Able Gamers oferece para desenvolvimento de games. A gente está tentando trazer ele aqui para o Brasil, né? A gente vai tentar trazer para o ano que vem, ou talvez ainda para esse ano, acho que não dá tempo, mas para o ano que vem a gente quer tentar trazer aí esse curso de desenvolvimento para os próprios desenvolvedores, que a gente tem muito desenvolvedor bom aqui no Brasil, indie, né, que a gente chama, que são estúdios pequenos, mas muitos são bons, fazem trabalhos excelentes, e a gente está querendo aí que eles consigam trazer algo, né, acessível para todo mundo poder jogar, se divertir. Então, e aí, como eu estava dizendo, ela é lá dos Estados Unidos, e esse ano a gente conseguiu trazer, oficializar aqui no Brasil. A gente é a primeira, fora dos Estados Unidos, a primeira sede da Able Gamers fora dos Estados Unidos é a nossa aqui no Brasil. A gente fundou esse ano aí, e eu fui um dos membros fundadores. Fiquei muito feliz, que eu sempre, desde que eu conheci o projeto, eu falei, eu quero apoiar, eu quero participar, porque é um projeto muito maravilhoso e que, de certa forma, transforma a vida de muita gente. Algo muito legal. Legal. Sandra. Bom, boa noite a todos. O que você acabou de falar vem de encontro que eu estava pensando aqui. Eu tenho conversado muito com os alunos que você vê muito assim, tal pessoa tem milhões de seguidores, né? Está faturando milhões, você diz que é um mercado que fatura demais, com certeza. Mas eu vou deixar duas questões aqui. A primeira como é que faz para furar essa bolha? Porque a impressão que eu tenho é que é uma bolha, né? E que não é fácil entrar e o que precisa, né? Então, qual é o caminho das pedras que você falou, né? Qual é a dica? E a segunda a tua audiência depende muito da sua criatividade e disciplina? Acho que é legal falar sobre isso também. Você falou que entra todo dia, 2 horas por dia, né? Isso é disciplina, né? Tem a ver muito com disciplina. Então, são essas duas questões aí que eu gostaria que você desenrolasse um pouco. Sobre a primeira, você disse, a bolha, no caso, dos criadores grandes, né? Então, mas é o que é
muito divulgado, né, Fabrício? Porque Aham. quando a gente vai ler, você ouve, são bilhões, né, os jogos tais que fazem sucesso, é isso que chega para a gente, né? Mas como é que esse nosso aluno pode começar a desenvolver e entrar nesse caminho das pedras aí que você falou, né? Acho que é importante isso. Então, eu acho que assim, o primeiro passo, o mais importante, é você criar algo que seja, sabe, autêntico, que seja você ali. Porque é muito difícil, uma coisa que eu vejo muita gente acaba cometendo é você criar um personagem e que depois você não consegue sustentar aquele personagem, né? E isso é muito complicado. Porque se você cria um personagem, mas nesse sentido, eu não estou dizendo assim, um personagem, tipo, o cara botar uma máscara e falar, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer, por exemplo, eu vou sentar na frente da câmera para começar uma live, para começar a fazer um vídeo, por exemplo, e eu tento ser uma pessoa que eu não sou, né? Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que na vida, no meu cotidiano, eu vou para a churrascaria, como carne, enfim, vou dar um exemplo bem. Aí chega na frente da câmera, eu pago de vegano para as Pegando. pessoas. Então, por Isso mais que eu consiga enganar no começo, isso começa a chegar a um ponto que fica insustentável. E isso, você levando em consideração que o trabalho de um streamer, de um criador de conteúdo, ele não está envolvido só nesses sites, né? Ele está envolvido nas redes sociais também. Instagram, Twitter estão diretamente ligados com isso. Também temos aí também o TikTok agora, que está crescendo muito. Então, a gente, lembrando que essas plataformas estão ligadas ali, a chance de uma hora você ser pego numa churrascaria, a sua foto e passar lá, você com um pratão de bife, é muito grande. Então, a mesma coisa funciona nos games. Não adianta você forçar algo que você não é. Então, a primeira coisa é, seja autêntico, seja você mesmo. E você, uma coisa muito importante também é você ter um compromisso, que nem você falou do meu caso, que eu faço live todo dia. Isso é muito importante, porque você mostra para o seu público que você é interessado naquilo ali, que você está fazendo aquilo ali com respeito a ele, né? E sempre trazer um diferencial seu, porque é uma coisa que a gente aprende duramente quando a gente começa. Vou dar um exemplo. Sexta-feira agora vai lançar um jogo novo, um jogo da Ubisoft, Riders Republic. Nesse dia que lançar, vão ter milhares de canais fazendo conteúdo dele. Milhares de pessoas fazendo conteúdo dele. Então, aí fica a dúvida. O que eu tenho de diferente deles para que o público venha me assistir e não vá assistir eles? Eu tenho um jeito interessante de falar com o meu público. Eu tenho um carisma especial. Eu tenho uma dinâmica diferente com o meu público. Então, é isso que vai acabar diferenciando um criador do outro. Muitas vezes as pessoas pensam, mas eu tenho que ter o melhor microfone, eu tenho que ter uma iluminação boa, eu tenho que ter o melhor computador. Não. Isso tudo é importante? Sim. Isso tudo vai trazer qualidade para o seu público. Mas o público vai ficar pelo criador. E aí vai um terceiro ponto, que esse, para mim, é o mais importante e que é muito difícil a gente ver aí, mas não, principalmente com relação aos jogos, o streamer não focar apenas num jogo. Eu sei que é complicado eu falar isso, porque tem streamers que são focados em um jogo só, mas a gente está cansado de ver isso acontecer, que é o seguinte: você foca num jogo só. Você cria uma audiência toda em cima daquele jogo ali, o pessoal quer assistir aquele jogo ali, o pessoal quer te ver jogar aquele jogo ali. Não importa se você jogue bem ou se você jogue mal e eles estão ali para ir, mas eles estão ali para assistir aquele jogo. Amanhã ou depois, como já aconteceu várias vezes, esse jogo perde o mercado dele. Ele perde o lugar dele, vem um outro jogo melhor, com a dinâmica parecida, e as pessoas começam a querer jogar aquele jogo. E você olha e fala, eu quero jogar aquele jogo. Aí você vai jogar aquele jogo, seu público não vai atrás. Vai uma outra pessoa porque está ali porque gosta de você, mas aquele público que estava ali para assistir o jogo,
ele não te segue. E eu vi muitos criadores passarem muitos problemas sérios com isso, porque o público acaba não acompanhando, né? Então, às vezes, você quer jogar outros jogos e você fica preso naquele. E isso acaba virando frustração, vira um problema até psicológico, né? Porque você começa a se sentir desgastado. Às vezes, você não aguenta mais aquele jogo, mas você tem que jogar. Você tem que jogar porque você ensinou o público daquele. Então, eu já vi muitos criadores grandes, inclusive criadores focados em um jogo só, e eles pegaram e falaram, gente, vocês que estão começando agora, tenta ensinar o seu público a estar ali por você e não só pelo conteúdo, porque o jogo é um produto, assim como qualquer produto no mercado, né? Tem um momento da hype, tem um momento que todo mundo quer e tem um momento que ele vai deixar de ser bom e que vai vir outro produto. E a chance de nessa mudança de produto você perder um público muito grande é gigante, né? E isso vai acarretar vários problemas para o criador, né? Então, isso são pontos muito importantes que eu acho que tem que ser levado em consideração, no caso, na hora de iniciar, né? Muito bom, obrigada. Acho que você está Você mutado, está mutado, Luiz. Se não tiver perguntas, eu queria fazer uma. Não tem. Deixa eu só antes, Kenny, ver. O Lucas está com a mão levantada aqui há um tempinho. Muito boa noite, tudo bem? Fala, Fabrício. Boa noite. Tudo jóia? Tudo Prazer jóia. aí te conhecer um pouco da sua jornada, cara. Muito interessante, falou várias coisas aí legais que eu gostei de ouvir aqui. Putz, ficaria numa mesa de bar conversando com você várias horas aí, cara. E aí eu separei algumas perguntas aqui. Primeiro, queria entender um pouco sobre a indústria de game no Brasil. Você trouxe um pouco da perspectiva do jogador e eu queria entender um pouco da indústria mesmo, né? De como que as empresas se organizam, se tem muitas empresas de gamer no Brasil. Eu faço design, né? Sou design, atuo como design. Como que se tem mercado para design, para programador? Como que é esse mercado no Brasil, né? Isso eu queria entender. E um outro ponto também é o impacto da realidade aumentada e da realidade virtual. Se você entende, o que você tem a agregar para a gente aí sobre isso. E aí, por último, queria só saber que jogo que você mais curte. Beleza, então vamos lá. Primeiro é sobre o mercado aqui no Brasil, né? A gente vê aí que o mercado brasileiro ele tem crescido bastante. É um mercado que, infelizmente, ele sofre muito na mão do governo, né? A gente tem hoje ainda o videogame, acreditem se quiser, não sei se talvez a maioria que não saiba, mas videogame hoje no Brasil é considerado jogo de azar, então ele é taxado junto com máquina de caça-níquel, por exemplo. Então, você tem aí jogos com preços absurdos, consoles com preços absurdos por causa dessa taxação de console ser considerado uma máquina de jogo de azar. Então, algo que eu disse, né? Eu sei que eu disse sobre os jogos que tem a loot box, mas isso não representa nada comparado com a quantidade de jogo que não tem nada de loot box e continua sendo taxado dessa forma e a gente acaba pagando muito mais caro por isso. E tem outros motivos, né, da indústria. Não vem aqui o caso falar, porque a gente ficaria até amanhã falando de todos os problemas que estão aí barrando a indústria dos games crescer, mas mesmo assim a gente vê um crescimento muito grande. Hoje, infelizmente, a gente não tem consoles sendo produzidos aqui no Brasil, a gente já teve, a Sony produziu o PlayStation aqui no Brasil, a Xbox também, a Microsoft produziu o Xbox aqui no Brasil e enviava, inclusive, era produzido aqui para enviar para outros países da América Latina. Infelizmente, a gente perdeu isso, né? Por causa que ficou insustentável para a indústria. E com relação a jogos, a gente tem grandes nomes da indústria aqui atuando aqui no Brasil, né? A gente tem aí a Xbox Brasil, a gente tem a própria PlayStation, tem ainda uma área aqui grande no Brasil em relação à distribuição de jogos, a distribuição de console também, de trazer de fora, importar, trazer para o Brasil. A gente tem também a Nintendo, que agora voltou. A Nintendo abandonou por muito tempo o Brasil, agora está de volta aí. E tem Ubisoft, tem a EA, algumas empresas, elas não têm uma sede só assim, Brasil. Ela é considerada Latinoamérica, né? Toda a América Latina
Mas lógico, tem aquelas que são focadas mesmo só Brasil, tipo Ubisoft Brasil, a Xbox Brasil. Mas assim, agora falando na parte de produção de games, nenhuma delas produzem jogos aqui no Brasil, né? Elas trazem jogos de fora. A gente tem aqui no Brasil hoje, de produção, vários jogos indies, independentes, né? De empresas pequenas, que estão sendo produzidos, alguns já foram lançados, outros ainda estão sendo produzidos. Um que, inclusive, é um sucesso, na minha opinião, assim, e em vendas também, ele é um sucesso lá fora. O pessoal gosta muito, aqui no Brasil muita gente gosta também. Horizon Chase Turbo, não sei se alguém já ouviu falar, mas ele é um jogo inspirado no Top Gear, um jogo antigo de corrida que o pessoal gostava muito, e eles fizeram um jogo todo inspirado no Top Gear, trouxeram aqui para o Brasil, quer dizer, o jogo é produzido aqui no Brasil, mandaram esse jogo para o mundo, né? E ele acabou estourando. É um jogo que muita gente gosta. Inclusive, agora estão produzindo também um material, uma DLC, inspirada no Senna. Então, o carro do Ayrton Senna, toda aquela nostalgia das corridas, de quem assistia as corridas do Senna. Então, é muito legal a gente ver o estúdio brasileiro produzindo um conteúdo desse, um conteúdo de alta qualidade, bonito, gostoso de jogar. A gente tem também 2 jogos que chamaram muita atenção nos últimos anos aí, que estão sendo produzidos aqui no Brasil. Um é um jogo chamado Rio, que estourou no YouTube há pouco tempo agora, justamente por causa da produção, pela forma com que ele estava sendo produzido, né? E até é engraçado, não sei se eu posso contar aqui, mas na produção desse jogo, por exemplo, eles estavam com dificuldades em importar o som das armas, porque vai ser um jogo de tiro. E aí eu não sei direito com quem o cara falou, o cara que estava produzindo o jogo falou com a pessoa e falou assim: eu tô tendo dificuldade de conseguir o som da AK. E aí o cara falou: não, pera aí que eu vou dar um jeito nisso. E passou um tempo, ele mandou um áudio de um cara atirando com a arma, e ele ficou tipo: meu Deus, tá bom, obrigado pelo áudio, mas não quero nem saber como você conseguiu isso, né? Então, esse jogo ficou bem famoso aqui no Brasil pela forma com que ele está sendo produzido, inclusive por causa dessa história. Outro game também que ficou muito conhecido, que a galera está aguardando muito aí, que ele ainda vai ser lançado. Ele tem a versão alfa dele, que já está disponível para algumas pessoas estar jogando, estar experimentando, que é o jogo 171. Ele é um jogo inspirado no famoso GTA, né? Que é um jogo muito famoso na indústria hoje. Eu acho que é o jogo mais famoso da indústria, assim. É um jogo de ação. É um jogo que fatura todo ano. Ele, desde que foi lançado, por exemplo, o GTA é uma franquia, né? O GTA V, desde que ele foi lançado, ele tá sempre batendo o recorde entre os 10 jogos mais vendidos. Todo ano ele tá nesse recorde. E é um jogo que lançou já faz, né, 2013. Olha quanto tempo tem que ele foi lançado. E ele continua vendendo horrores e gerando um lucro absurdo para a empresa dele, né? E aí esse jogo 171, ele é inspirado nesse jogo, porém com uma temática brasileira. Ele é feito inspirado na cidade de Sumaré, e a gente vê aí, por exemplo, o modelo dos carros, o modelo dos personagens, das casas, é tudo inspirado no Brasil, tudo inspirado em Sumaré. Então é um jogo que chamou muita atenção pela qualidade que ele está sendo feito, pelos detalhes, e é muito bacana isso. E assim como esses jogos, esses daqui que eu citei são os que mais chamaram a atenção, assim, em geral, do pessoal, mas assim como esses jogos, tem vários outros jogos sendo produzidos aqui no Brasil por estúdios pequenos que às vezes têm dificuldade com relação a custear esses jogos, então eles abrem, o próprio 71 faz isso, ele abre arrecadação para o pessoal ajudar, o pessoal doando para poder ajudar a fazer esse jogo, porque é algo caro, né? É algo que envolve muito dinheiro. E uma forma de a gente conhecer muito esses jogos é, por exemplo, nas feiras, tipo a Brasil Game Show. Infelizmente a gente não está tendo por causa da pandemia, mas quando tem a Brasil Game Show e a gente tem a oportunidade de ir, eles têm uma avenida da feira só de desenvolvedor indie, só de pessoas que estão fazendo jogos aqui no Brasil, e você vai lá, experimenta e fala: cara, ó, é impressionante a qualidade do produto que eles estão oferecendo para a gente. É muito legal ver que a indústria brasileira está crescendo
ainda falta muito que crescer, ainda tem um longo percurso, mas a gente vê que, sim, tem espaço, a gente tem ótimos criadores e é uma indústria que tem potencial de crescer muito. Basta aí o governo começar a ajudar, né? Ou pelo menos não atrapalhar para que isso comece mesmo a deslanchar aí e a gente se tornar um grande mercado, porque a gente tem tudo. A gente tem o, o público consumidor, né? São milhares de pessoas no Brasil que consomem games. A gente tem mão de obra, a gente tem ótimos profissionais no Brasil. Inclusive, muitos dos nossos profissionais acabam indo para fora trabalhar, porque, né? Você pensa, eu quero trabalhar no desenvolvimento de um game. Você não vai pensar em, eu vou abrir um estúdiozinho pequeno aqui e vou começar a trabalhar. Você pode fazer isso? Pode, mas quando você começa a pensar na quantidade de dor de cabeça que você vai ter, o sonho da pessoa é o quê? Eu vou para fora, eu vou para a França ou para o Canadá trabalhar numa Ubisoft, eu vou para os Estados Unidos trabalhar na Xbox ou na Sony. Então, é muito complicado você pensar por esse lado. Então, acho que a gente perde muito por pouca coisa, né? A gente perde um mercado gigantesco, infelizmente, por falta de incentivo do próprio mercado, do próprio governo. Você também perguntou sobre o jogo, né? Desculpa. Hoje eu jogo de tudo, né? Que nem eu falei, eu não me prendo a um jogo só, mas acho que as duas franquias que eu mais gosto, que eu jogo sempre, é o Forza Horizon, que é um jogo de corrida, que inclusive vai lançar agora semana que vem, se eu não me engano. Acho que é semana que vem. Vai lançar o 5º jogo da série e tá magnífico, lindo demais o jogo, um trabalho sensacional que se você olhar uma foto do jogo e você pode jurar que é um carro de verdade, de tão lindo que foi o trabalho que os caras fez. E tem também a franquia GTA que eu falei, que eu sou um grande fã dessa franquia, apesar de hoje nem estar jogando tanto, mas foi um jogo que eu joguei durante anos e sempre repetindo, é um jogo que eu rejoguei ele várias vezes, então é um jogo que eu gosto muito. Fabrício, complementando aí, posso fazer pergunta, Luiz, ou tem mais alguém na frente? Por favor, não, pode sim. Complementando aí o que você disse, né, sobre a questão do mercado, como você acha que, de repente, o aluno de design ou alguém que está ingressando aí numa faculdade, ele pode estar se preparando aí para poder estar enfrentando esse mercado, seja aqui no Brasil, seja no exterior, né? Como é que ele pode se preparar aí para poder estar entrando no mercado de games? Como que você tem essa percepção que dentro assim do mundo que você convive é possível, tipo assim, traçar uma estratégia de carreira, né? Como que se você pode passar isso aí para o pessoal? Sim, bom, primeira coisa que eu indicaria é justamente entrar nesse mundo de cabeça, né? Procurar, sempre que tiver um evento, uma feira, que nem, como eu citei, a BGS é um ótimo lugar para isso, você está em contato com pessoas. Muitas vezes, a gente tem, que nem o caso que eu citei desses estúdios brasileiros que estão crescendo agora, que estão criando, muitas vezes eles precisam de profissionais e não conhecem. Então, talvez uma oportunidade dessa, de você estar num local, né, uma feira como essa, e troca uma ideia com o cara, eu faço um trampo assim e tal, seria uma oportunidade muito boa. E existe também uma coisa que pode acontecer, não é sempre que a gente vê isso, mas que a tendência agora, com o passar do tempo, é isso acontecer cada vez mais, é o seguinte, você vai lá, trabalha num jogo pequeno, começa a produzir um projeto pequeno, mas que pode ter um potencial muito grande, e aí vem uma empresa dessas grandes, Xbox, Sony, por exemplo, olha para o projeto e fala, gostei desse projeto, eu vou comprar para mim, eu vou pegar para mim, para você trabalhar. Compra o estúdio com todo mundo e começa a injetar dinheiro para fazer. A gente tem um caso, por exemplo, agora recente, do jogo Kena, que inclusive hoje eu joguei em live ele. Ele é um jogo indie, né? Era um estúdio que produziu já algumas animações para Disney, se eu não me engano, o pai do cara, do dono do estúdio, ele trabalhou na Disney, então você vê que as animações do jogo, ele tem um traçozinho que lembra muito as animações da Disney, e
eles fizeram um projeto de um jogo e aí foram passando para frente para tentar vender esse jogo. E ninguém queria. Ninguém queria pegar o projeto, ninguém estava interessado no jogo, até que numa dessas tentativas a Sony olhou e falou: olha, gostei desse jogo, eu quero fazer parte dele, quero produzir ele. Então eles tiveram a ajuda da Sony, conseguiram produzir o jogo, né, com a ajuda deles aí no suporte, na questão da produção do jogo. Quem produziu continuou sendo o estúdio, mas eles tiveram todo o suporte aí da Sony, da PlayStation. O jogo lançou agora recentemente, um jogo muito legal, muito bonito, né? Graficamente, assim, magnífico. Você olha as paisagens, o cenário, toda a parte da modelagem do personagem, muito bem feita. É um trabalho, assim, muito legal e que poderia não existir por falta da pessoa correr atrás. Mas eles foram correr atrás, então a dica que eu dou é isso. Procura ir atrás. Se você tem um projeto já, procure ir atrás de apoio. Se você não tem um projeto, procure ir atrás de quem faça. Né? A gente vê aí de vez em quando vagas abrindo em empresas como Ubisoft, como a Xbox, a PlayStation. A Nintendo eu nem diria, porque a Nintendo ela é mais focada lá no Japão, então a Nintendo é um pouco complicada de lidar. Mas os outros, em geral, sempre, de vez em quando abre vaga. A gente teve, no caso do GTA mesmo, pouco tempo agora abriu vagas na Rockstar, que querendo contratar profissionais, né? E quanto mais, não visa muito nos profissionais grandes, lógico, é o sonho de todo mundo querer uma vaga numa empresa dessas, né? Mas começa também por baixo, tenta pegar os estúdios menores, algum trabalho para você ter um background, para que amanhã depois uma empresa dessa estiver contratando, você já tem um currículo, olha, eu trabalhei nisso, eu tenho conhecimento em tal ferramenta de produção de games, né? A gente tem aí hoje, por exemplo, a Unreal Engine, né? Que é um motor gráfico onde se faz o jogo. Se tiver um conhecimento nessa plataforma excelente na hora de você produzir um jogo, alguns jogos têm a sua própria ferramenta, o seu próprio motor gráfico. A Rockstar tem o próprio dela, muitas outras empresas têm o próprio motor gráfico delas, mas é sempre bom você estar procurando conhecer todas essas ferramentas, né? Lógico, algumas delas, por exemplo, a Rockstar ela não vai te liberar de cara para você conhecer o motor gráfico da Rage, que é o dela. Mas, por exemplo, a Unreal, você tem a oportunidade de fazer cursos para poder conhecer como que funciona, saber como que funciona o desenvolvimento de games, faça cursos, conhecer a área em geral, porque isso tudo é muito importante. Legal, obrigado aí. Helena, você... Obrigado, Luiz. Eu queria falar um pouquinho da pandemia, né? Que a gente percebe que a pandemia influenciou e modificou muitos mercados. Você acha que a pandemia influenciou esse mercado? Vai influenciar? O que você vê para o futuro também? Quais tendências você vê para o futuro? Então, esse é um ponto bem interessante. A pandemia, ela atrapalhou e, ao mesmo tempo, ela ajudou. Foi as duas coisas ao mesmo tempo. Ela atrapalhou no seguinte sentido. Para você produzir um jogo, como eu falei, são inúmeras pessoas trabalhando, né? Um jogo grande aí, você tem centenas de pessoas em estúdios trabalhando. Você pega, por exemplo, só a parte de design de um jogo. Você para e olha os créditos de um jogo, que igual a gente faz nos filmes, olhar os créditos de um jogo para você ver quantas pessoas trabalharam nos créditos daquele jogo. Você fica horas ali olhando, você fala, caramba, é muita gente. Então, você imagina o seguinte, quando a gente fala de um jogo, a gente tem os programadores, os designers, os modeladores, toda essa parte. Todas essas pessoas, elas trabalham em um estúdio, né? Lado a lado ali nos seus computadores. E os computadores têm que ser um computador potente, né? Porque para rodar alguns desses programas, não é qualquer computador que vai rodar. Então, os computadores desses escritórios são potentes. E com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas tiveram que começar a trabalhar de casa. E quem que tinha um computador desse em casa para trabalhar?
Então começou a frear muito a produção dos jogos. A gente pode ver que ano passado a gente teve um impacto bem grande aí na questão dos anúncios e também dos lançamentos. Muitos jogos foram adiados, jogos que eram para ter saído ano passado ou no início desse ano tiveram que ser adiados, por isso que até esse final de ano, agora de 2021, a gente está tendo um lançamento atrás do outro, porque a maioria foi adiada. O próprio Far Cry, que foi lançado agora no meado do ano, ele era para ter saído em fevereiro e teve que ser adiado para terminar o jogo. A gente teve aí, por exemplo, o Riders Republic, que eu falei que vai lançar sexta-feira, ele foi adiado também. Então, o Halo Infinite ele foi adiado, é um jogo que vai sair agora em dezembro. A gente teve vários jogos grandes que foram adiados justamente por isso, porque as pessoas não podiam estar trabalhando nos estúdios, né? E não tinha como levar os computadores para as casas para poder cada um, ainda mais cada um morando em um canto diferente, né? Isso bagunçou total a indústria. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve um aumento muito grande no consumo de jogos, porque as pessoas em casa, elas começaram a consumir. Então, às vezes, muitas pessoas pularam do celular para um console, porque, poxa, já gostava de jogo e tal, e aí começou a ver vídeos, como é que funciona os jogos de console ou de computador, ou às vezes até tinha um computador em casa, mas nunca tinha experimentado jogar no computador, e aí começaram a experimentar, começaram a conhecer esse novo mundo, né? E pegaram o gosto por isso. Então, a gente viu que teve um crescimento muito grande na indústria. Como eu disse, foi 12% de crescimento em relação a 2019, mesmo com todo esse impacto em relação à produção dos jogos, o mercado não parou. O mercado cada vez foi consumindo mais, as pessoas investindo nos jogos. Hoje a gente tem os jogos como serviço, né? Isso é interessante eu falar aqui, porque o jogo ele não é mais um jogo que ele lança, o consumidor vai lá e compra e pronto, acabou. Não. Muitos jogos hoje eles lançam, você compra, aí passa 1 mês, 2 meses, ele lança mais conteúdo. Alguns deles lançam conteúdos de graça, outros conteúdos pagos. Aqueles que lançam conteúdos de graça, geralmente eles têm um método para poder monetizar esse conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem aí o Fortnite. É um jogo de graça. É um jogo que você pode jogar a qualquer momento que você quiser, no computador, no seu celular. Então, acho que alguém bateu uma bolinha aí. Mas a gente tem aí o Fortnite, é um jogo gratuito, e com a maneira que a Epic Games, né, a produtora do Fortnite, ela encontrou para monetizar. Ela começou a vender skins. Skins é roupinhas para os personagens. Não interfere no jogo, né? Não dá nenhum tipo de vantagem para o jogador, porque isso é errado. Se você oferecer vantagem paga, é errado nos jogos, né? Isso não agrada o consumidor, porque, querendo ou não, você vai estar beneficiando aquele jogador que pode pagar para ter uma vantagem dentro do jogo, e você que não pode, às vezes, você que não tem uma condição financeira que te propicie a fazer isso, você vai estar na desvantagem. Isso não existe. Então, por isso que é sempre conteúdos que não oferecem nenhum tipo de vantagem. Isso, lógico, falando em casos de jogos que envolvam multiplayer, né? Jogos que não envolvem, geralmente até tem itens que melhoram o seu desempenho, mas mesmo só em relações a jogos que não tem nenhum competitivo. Mas essa questão dos jogos como serviço, isso acontece muito. Os jogos, eles hoje duram 3 anos, 4 anos, se bobear. É uma vida útil bem longa e sempre produzindo conteúdo, sempre trazendo. Isso é legal, isso é interessante, porque na visão do desenvolvedor, né, da parte de desenvolvimento do game, não é mais aquela coisa, terminei o jogo, acabou, não tem mais nada o que fazer. Não, eles estão sempre trazendo conteúdo, eles estão sempre trazendo coisas novas. O Forza Horizon 4, um jogo de corrida, que, como eu disse, é uma da franquia que eu mais gosto, eles semanalmente traziam um carro novo, né? Agora não, porque agora tá próximo do lançamento do novo game, eles deram uma parada. Mas toda semana, todo mês, ele tinha um anúncio de vários carros que iam chegar no jogo, para o jogador ficar sempre ali jogando. E nessa forma deles trazer o jogo, para eles estar trazendo esses carros para o jogo, tinha uma equipe por trás trabalhando,
tinha uma equipe modelando os veículos, indo atrás de licenciamento, porque são marcas licenciadas, você tem que ter autorização, você tem que ir lá na Ford, conseguir a autorização do carro, da marca para botar o carro ali no jogo, até por isso que, infelizmente, a gente não tem carros brasileiros nos jogos, né? A gente não vê o Golzinho, a gente não vê um Chevette aí nos jogos, é por causa disso, porque os caras têm que ir atrás, e aí eles olham lá e falam, poxa, eu vou pagar para botar um Camaro no jogo, eu vou pagar para botar um Chevette, eles acabam optando para botar um Camaro, né? Infelizmente, é assim que acontece. Mas a gente vê que tem muito trabalho, cada vez está crescendo mais aí a demanda por profissionais da área para estar produzindo esse tipo de conteúdo, e isso é muito positivo. É um mercado que, como eu já cansei de falar aqui hoje, é um mercado que está crescendo muito, já ultrapassou e muito a indústria do cinema, já ultrapassou e muito a indústria da música, né? E hoje é o maior mercado de entretenimento que a gente tem aí no mundo. Deixa eu aproveitar, o Martin está perguntando aqui no chat. Eu acho até que você já está respondendo, mas vamos lá. Existe alguma demanda grande atualmente na parte criativa de jogos como roteiros no mercado? É um dos meus interesses no futuro e o cenário do games é uma das minhas opções e ele anda namorando essa opção. Então ele quer saber se existe realmente uma demanda grande atualmente nessa parte criativa de jogos. Sim, existe. E agora mais do que nunca, né? Porque eu vejo que a indústria ela acabou entrando num ciclo que é o seguinte: a gente teve várias ideias boas de jogos, né? Já muitos deles já foram lançados, essas ideias já foram utilizadas, e aí a gente começa a ficar preso naquele ciclo. E agora, o que eu vou trazer de novo para o mercado, né? O que eu vou inovar no mercado? Você tem duas opções. Ou você traz uma inovação no jogo em si, uma inovação gráfica, de jogabilidade, algo assim, que vai mesmo saltar aos olhos do jogador, ou a gente traz um enredo, né, como se disse do roteiro, ou a gente traz um enredo que chama a atenção. E isso daí a gente vê que muitas vezes está em falta. A gente tem jogos que foram lançados há pouco tempo, nos últimos 10 anos, vamos botar assim, né? Que tem enredos dignos de filme. Você, às vezes, parar para jogar um jogo desses, você se diverte mais e se emociona mais do que você tivesse assistindo um filme. Eu posso dar um exemplo mesmo em questão de narrativa. A gente teve o jogo Red Dead Redemption 2, que é um jogo produzido pela Rockstar, que ele foi literalmente uma obra-prima. Tanto em questão gráfica, né, os gráficos muito bonitos, um realismo absurdo do jogo, mas principalmente na questão da narrativa, porque o jogo conta uma história de um jeito, ele tem todo um roteiro montado ali para apresentar os personagens, desenvolver esses personagens, que ele fez de tal forma que no final do jogo, eu não vou dar spoiler para ninguém, se alguém tiver a oportunidade de jogar, jogue, mas eu não vi ninguém que não chorou no final do jogo. É impressionante. Se você for botar na internet, por exemplo, youtubers, streamers reagindo ao final de Red Dead, você vai ver muita gente chorando. Por quê? Porque o jogo soube a manipular a emoção dos jogadores. Ele soube trazer... É mais ou menos o que a Marvel fez nos cinemas com os Vingadores, que a gente viu que ela construiu desde 2008, aquela questão, começou com o Homem de Ferro, e foi trazendo, até que chegou no filme Ultimato, ela começou aquele filme com aquele tom pesado, até você realmente ter o final ali com os heróis tendo realmente a volta, a virada por cima, né? Os Vingadores se vingando, de certa forma. Inclusive, isso daí foi um palco de muita discussão, porque a gente viu muita gente falando que o filme foi ruim, não sei porque que muita gente tá falando que esse filme foi bom, um filme muito parado, um tom muito obscuro no começo, mas não, porque ele não foi um filme feito para ser assistido sozinho. Ele foi um filme feito para ser assistido lá de 2008, para você pegar toda a emoção, para você assistir todos os filmes em sequência, para você
né, captar toda aquela história contada. Então, realmente, se você pega uma história e já pula para o final, você não entende nada, né? Então, voltando para a parte dos jogos, isso nos últimos 2, 3 anos, eu vejo que não são todos os jogos que trazem uma história inovadora e que chame a atenção desse jeito. A gente tem, claro, tem casos de jogos que vieram com histórias magníficas que realmente impactam muito. Um dos casos agora mais recentes que eu posso citar aqui é o Far Cry 6, né, que foi lançado recentemente pela Ubisoft. É um jogo que conta a história de... envolve um pouco a questão de ditador e de como que ele lida com o povo, né, como que ele coloca os interesses dele acima dos interesses do povo, né? Então, principalmente dos mais pobres. Então, ele vai contando uma história para o jogador, você vai vendo uma história se desenvolvendo ali, e no meio da história rola aqueles plot twists que a gente conhece, né? Que sabe, assustam a gente e fica, caramba, isso aconteceu de verdade, né? Como que isso está acontecendo no jogo? Lógico, é tudo ficção, mas a gente fica assim, preso naquela obra ali, e eu acho que isso é uma grande coisa na indústria, e que sim, respondendo agora a sua pergunta, a gente precisa muito disso, de bons roteiros, de boas histórias nos jogos. A indústria sim tem muita demanda para isso. Eu acho que você pode investir aí, procura uns estúdios aí, ou até mesmo se você não tem se você já tem uma história, né? Não sei se você às vezes tem uma história aí, forma um grupo com alguns amigos né, que entendam, procura um design, uma pessoa que entende programação. Não sei se você conhece alguém assim, você com certeza deve conhecer. Mas vai juntando, vai formando aquele grupinho e tenta ir formando isso. Se você já tem uma ideia, já tem um roteiro mais ou menos pronto, porque às vezes você vai montando aquilo ali, e aquilo ali vai criando forma, vai criando um corpo, né? E você pode apresentar para uma dessas empresas maiores, e eles podem olhar e falar, poxa, isso daqui é interessante, isso daqui vale o meu dinheiro, porque muito hoje que acontece na indústria é isso, como eu já disse, as empresas grandes investindo em projetos que eles acreditam que possam trazer lucro, né? Eles compram projetos, eles compram estúdios pequenos. Então, acho que se você tem aí, como você disse, se você tem ideias boas, se você gosta disso, vale a pena você estar investindo. Eu tenho outra pergunta aqui do Eric, e eu achei... essa daqui eu gosto muito, porque ele coloca, se pensarmos no lado acadêmico, você acha que com essa demanda de mercado que os games vêm trazendo, o Brasil possa investir mais em cursos superiores e técnicos especializados na área de games nos próximos anos? Sim. Acredito que acho que é uma tendência muito grande aí que a gente vai ter daqui para frente, porque é aquele negócio, o mercado de games, ele podemos dizer que ele deu um boom nos últimos 10 anos, né? A gente partiu de 2010 ainda com aquele pensamento de que games, lógico, para quem já estava na área já sabia, mas muita gente ainda tinha aquele pensamento de que games é uma coisa para criança, que é joguinho, é bobinho, mas isso a indústria já estava grande. De 2010 para cá, a gente teve um salto tão grande na questão da produção de jogos, da criação, das vendas. A gente viu aí, eu não vou me recordar agora de cabeça, mas, por exemplo, o GTA, ele foi lançado em 2003, GTA V. Ele foi lançado em 2013 e ele teve um orçamento, não, um custo de produção de mais ou menos 200 milhões. É um dinheirinho razoável, né? A Rockstar, muita gente falou, cara, 200 milhões? Investimento de filme isso, cara. Vocês vão... Quando que vocês vão recuperar esse dinheiro? E a Rockstar, em 3 dias do lançamento do jogo, ela já tinha recuperado todo o investimento dela. Então, quer dizer, a gente começou a ver
com essas, por exemplo, essa da Rockstar e vários outros acontecendo aí, a gente começou a ver que cada vez mais acontecia isso. Jogos lançando, tendo aquele boom, muita gente comprando, muita gente falando. Começou também a crescer a questão dos influenciadores, da questão dos streamers fazendo conteúdo. A gente vê hoje em dia muito as marcas trabalhando junto com os gamers, né? A gente vê aí várias marcas querendo entrar nesse universo gamer. Pode pesquisar isso, qualquer marca que venha na sua cabeça, né? Seja uma marca de produtos alimentícios, uma marca de periférico. Lógico, a de periférico está ali dentro da área, mas as marcas assim que eu digo mais distantes, por exemplo, alimentício, uma marca de sei lá, pensa alguma coisa, telefonia, por exemplo, a gente vê muito disso, focando ali em cima dos games. Ah, olha só, eu ofereço a melhor conexão para você ter o seu jogo, você poder conseguir jogar. Então, nessas coisas que a gente vê, tanto focando, tanto falando em games, isso acaba despertando aqui na cabeça das pessoas o seguinte, já desde pequeno, poxa, eu quero trabalhar com isso. Eu gosto de games. Eu quero trabalhar. Então, aí começa o quê? As crianças chegam na escola, no ensino médio, elas já... O que você quer ser quando crescer? A gente antigamente falava o quê? Ah, quero ser bombeiro, quero ser advogado. Hoje em dia você pergunta para a criança o que ela quer ser. Muitas delas vão responder, eu quero ser produtor de jogos. Eu quero desenvolver um jogo, eu gosto de jogo. E aí vai crescer muito a demanda sobre esses cursos, né? Programação, criação de jogos, design. A gente vai ver um boom muito grande nessas áreas e, consequentemente, as faculdades vão ter que começar a ir atrás, a se adequar a isso daí, né? Começar a trazer mais cursos, trazer mais inovação nessa área e eu acho que vai acontecer muito em breve. Eu acho que nos próximos 10 anos a gente pode ver realmente um crescimento muito grande nessa área. Eu vou até... Eu acho... tá. Eu achei que estava interrompendo aqui o meu sinal. Mas eu até complemento dizendo que isso não vai levar tanto tempo assim. Não vai, não, né? Não, nós fizemos recente um fórum em São Paulo de educação e, na verdade, os cursos técnicos cresceram muito e hoje a procura por esses cursos vem em função do próprio mercado. Claro que a parte acadêmica tem uma força muito grande em função, claro, do desenvolvimento das pessoas e para levar um melhor conteúdo para o mercado, mas o mercado traz uma necessidade muito grande desses técnicos. E isso, claro, que o olhar acadêmico está arregalado, né, para dizer, espera aí, eu tenho que entregar isso. Então, já existem alguns cursos sendo implementados, mas pode ficar certo que 2022, 2023, isso estoura, mas estoura de uma forma bem significativa. Não, Deixa eu ver uma coisa. Oi, pode falar. Só te interrompendo rapidinho, mas você falou da questão do acadêmico, né? Mas até mesmo o acadêmico, ele está muito envolvido, porque o cara fez um bacharel em administração. Ele pode trabalhar na indústria, né? Porque você precisa de muita administração para você estar desenvolvendo, tá lidando aí com esse setor. Se você fez finança, se você fez, por exemplo, até mesmo a questão de linguagem, né? Sim. Você fez aí português, fez literatura, muitos jogos precisam dessa área, né? Estão cada vez mais necessitando. Então, eu acho assim, o mercado de games hoje, ele veio para puxar todo mundo para os games, né? Todas as profissões, elas, querendo ou não, elas estão ali puxando a galera. Não, com certeza. E olha, sem ser tendencioso, né, Fabrício? Tá bem. Gente, é o seguinte, mais alguma pergunta? Nós estamos chegando aí às 20 horas e 40 minutos, mais ou menos o que nós estamos prevendo. Se ninguém tem pergunta, uma coisa importante, eu deixei no chat o forms para que vocês preencham para mim, por favor. Eu queria
Helena está entrando aqui. Helena, me ajude aqui. Fabrício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É esse tipo de bate-papo que eu acho que vale a pena nós estarmos aqui, não somente trazer um grande conteúdo, mas sim trocar ideias. E como você falou, nós estamos procurando mudar um pouco esse perfil da parte acadêmica e deixar somente, as pessoas estão passivas. Não, todos estão aqui para trocar ideias, e essa é a nossa função dentro da nossa semana aqui de design e de publicidade. E eu queria agradecer a você por ter aceito, por ter ficado conosco esse tempo, essa 1 hora e pouquinho aqui conosco. Helena, quer falar alguma coisa? Obrigado por você ter aceito o convite, por você ter conversado com a gente. E deixa a sua dica de seu horário, quando que é a sua live, como que a gente pode conhecer mais o seu trabalho, como que a gente tem acesso, né, às suas lives. Então, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Como eu disse, não sou nenhum profissional, mas eu gosto muito da área e estou sempre disposto aí a estar compartilhando um pouco do que eu sei com as pessoas. Bom, quem quiser ver meu trabalho, conhecer, minhas redes sociais e meus canais, todos têm o nome de Fabrício SDW, né? E eu faço lives na Twitch, né? twitch.tv/Fabrício STW, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, né? E às vezes faço um pouquinho mais, algumas vezes também faço de tarde, mas esse horário da noite é certo. Esse horário que vocês aparecerem, eu vou estar lá. Também faço vídeos para o YouTube. Toda quarta e domingo tem vídeo novo lá no meu canal. Também se chama Fabrício STW. E pode me procurar também no Twitter, no Instagram, se precisar de conversar, se quiser tirar alguma dúvida, estou disponível a hora que vocês quiserem chamar. Pode ir lá e pode me encher a paciência. Não precisa ter vergonha, não. Não, fica tranquilo. Gente, bom, Helena, obrigado, né? Você, mais do que ninguém, tá organizando comigo junto às semanas, né? E eu queria dizer a todos que eu queria agradecer. Espera aí, agora até fugiu o nome. Por favor, agradece. Eu tenho que agradecer o pessoal da Polis, ao Kevin e ao Ezequiel. Olha, eu estou lendo os nomes aqui e não veio o nome deles. Aos dois que estão atuando na Polis, tanto na parte do estúdio de design quanto na agência experimental, e eles que preparam todo esse material que está sendo passado para vocês, e para nós isso é muito importante. E a Polis está aberta, o nosso CIS também está aberto para que vocês possam ir até lá conhecer, aqueles que não conhecem, e aqueles que já conhecem, poder também atuar diretamente. Claro que dentro desses procedimentos necessários. Lembrando que daqui a pouco nós estaremos voltando presencial, ou seja, próximo semestre será presencial. Não temos mais a questão online. Obrigado a todos, Kenny, obrigado, Sandra, obrigado pela presença. E, gente, uma ótima noite. Amanhã, lembrem, o link é diferente, é um link nacional, e eles devem disponibilizar alguma coisa, e se não disponibilizarem, eles vão fazer a lista de presença de quem entrou na sala, tá? Então, na quarta, nós voltamos para essa sala aqui. Gente, obrigado. Fabrício, boa noite. Boa Bom noite. descanso a todos. Valeu. Boa noite, boa noite. Obrigado, Fabrício. Você parou a gravação? Vou parar agora.